Olá, sejam bem-vindos. Esta é uma edição especial do programa Grandes Questões. Especial porquê? Porque vamos fazer uma edição especial falando sobre a África. Porque no passado dia 25 foi o Dia da África, instituído pela OA em 63. E a 28 de maio foi o dia da CEDEAO, que foi criado em 1975 na Nigéria. Cabo Verde aderiu a essa organização subregional um ano depois, ou seja, em 76. Mas esta organização foi quase que refundada em 1993. Porquê? Porque na altura foi assinado um tratado da CEDEAO. Aliás, o tratado foi revisto e assinado em julho deste ano, 93, de forma a acelerar a integração africana, aumentar a cooperação na esfera política, incluindo o estabelecimento de um parlamento oeste-africano, um Conselho Económico e Social e um novo tribunal para assegurar a execução das decisões da comunidade. É um tribunal que se chama Tribunal de Justiça da CEDEAO. É justamente por causa deste tribunal que, portanto, um acontecimento mais recente que trouxe-nos aqui hoje para este debate, porque entre 13 e 16 de maio foi realizada uma conferência internacional, uma das várias que esta instância tem realizado em vários países membros da CEDEAO. Porquê? Para aproximar esta instância da sociedade civil desses países, dar a conhecer o que é este Tribunal de Justiça da CEDEAO. Mas antes disso, vamos apresentar os nossos convidados. Portanto, temos aqui um painel de 3 convidados, a começar pela minha direita, o Dr. Hernani Soares. Boa noite. Boa noite. Portanto, ele é advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Temos ao lado o Dr. Arlindo Mendes, que é professor universitário. Ele esteve também em Freitão, aliás, os 3 estiveram em Freitão também, juntamente comigo já agora. E, por último, o Odair Varela, também, que é o professor universitário e investigador, muito ligado a essas coisas da África. África nossa, África minha. Portanto, vamos dar início a este debate. A doutora, como advogado, portanto, está com peixe na água para falar quais são, digamos, pode dar a conhecer ao público o que é este Tribunal de Justiça da CEDEAO. Ora bem, o Tribunal de Justiça da CEDEAO é um tribunal vocacionado para a defesa dos direitos humanos. Esse tem sido o seu principal papel, apesar de ter 4 mandatos para a defesa dos cidadãos. Já falei dos direitos humanos, tem a função pública, tem também a interpretação dos tratados e também tem o papel da arbitragem, que é um dos mandatos que tem sido muito pouco explorado pelo Tribunal. Esse Tribunal foi instituído em 1991 e o primeiro julgamento que nós temos foi a 30 de janeiro de 2001. Contudo, este tribunal tem tido vários desafios que têm impedido a sua plenitude nos 15 estados que compõem a CEDEAO. Um dos países tem sido Cabo Verde, que num passado recente teve em mãos uma decisão do Tribunal de Justiça da CEDEAO e, por razões jurídicas, o Supremo Tribunal de Justiça e o Tribunal Constitucional não aplicaram essa decisão vinda do Tribunal de Justiça da CEDEAO por falta de ratificação e pelo argumento de se aplicassem essa decisão violaria a soberania nacional. Mas a virtude deste tribunal, para mim, é que é um tribunal de primeira instância. Qualquer cidadão, uma coisa muito boa de poder-se recorrer é que antigamente só os Estados poderiam recorrer ao Tribunal da CEDEAO, mas hoje os cidadãos podem diretamente, através de um advogado, dirigir e peticionar para o Tribunal da CEDEAO para proteção dos direitos humanos e também da função pública. O handicap tem a ver com a aplicabilidade e este é um dos desafios que o Tribunal tem tido, que é
os Estados aplicarem as suas decisões. Outra dificuldade deste tribunal, digamos, um handicap, agora pegando na última palavra do Dr. Hernani Soares, é a questão do desconhecimento. Muita gente desconhece que existe este tribunal. Dr. Orlindo, o senhor foi um dos palestrantes na conferência de Freetown, justamente para abordar essa questão de aproximação do tribunal à sociedade civil. Queria partilhar connosco o essencial daquilo que transmitiu lá em Freetown. Antes de mais, agradeço o convite que me formulou e aproveito para cumprimentar os nossos auditores, auditores. Ora, para já, como sabe, foi organizada uma conferência em Freetown, no mais alto nível, de 13 a 16 de maio. Eu participei com uma comunicação num subtema cujo título é o papel da comunicação social no processo de divulgação da importância, da existência, da pertinência desse tribunal. Acho que o próprio tribunal chegou à conclusão que, para poder ter o efeito desejado, terá que envolver as massas populares, ou seja, a sociedade civil. Porque, como sabe, há muitas pessoas dos Estados-membros que podem ter a necessidade de recorrer a esse tribunal quando os recursos dos tribunais nacionais estão esgotados. Mas, para fazê-lo, necessário torna-se que se conheça esse tribunal, o seu alcance, o seu papel, a sua importância e o seu interesse na defesa dos interesses dos cidadãos de cada Estados-membros. Muito obrigado. Dr. Odir Varela, tem sido um estudioso da questão africana. Nesta questão do tribunal, há um ponto importante. Cabo Verde não ratificou ainda o protocolo suplementar do tribunal, não é? Portanto, o caso que foi mencionado aqui, portanto, tem a ver com esta questão. É um assunto melindroso, até porque Cabo Verde tem um juiz nesse tribunal. Sim, sim. Antes de mais, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Aliás, aproveito para parabenizar, dar os parabéns à TCV por essa iniciativa e cumprimentar os meus colegas de painel e também aos telespectadores. De facto, eu já ando nessas andanças há um bom tempo. Talvez seja mais veterano dos meus colegas aqui. Desde praticamente 2005 que eu tenho estado publicamente a debater a questão africana e mais concretamente aqui na CDO e os seus órgãos e suas instituições. No caso do Tribunal de Justiça da CDO, enquadrado nesse lema, não é, de transformar a CDO numa comunidade de povos e não Estados, o Tribunal foi instaurado com essa vocação, não é? Essa vocação de não ser, como estava a dizer o colega Hernani, não um concorrente dos tribunais nacionais, mas sim uma instituição complementar. Por isso é que uma pessoa pode, a qualquer nível do processo, pode solicitar o apoio do Tribunal da CDO. Só que nem vir alguma confusão por parte dos tribunais nacionais. Não é? Não olham para a vertente pedagógica, para a vertente mais, se quiserem, até mais académica do tribunal, mas sim como sendo um tribunal estrangeiro que vem meter o bedelho aqui nas nossas sentenças e acordos. E, de facto, a não assinatura, aliás, a não ratificação desse instrumento não dá um bom sinal nesse caso, para Cabo Verde, não é? Porque fica com a ideia de que um Estado que quase que está, entre aspas, condenado a ter um juiz no Tribunal da CDO. Por quê? Porque quando há distribuição dos juízes, há sempre um que vai para um país de língua portuguesa. Então é Cabo Verde ou Guiné-Bissau. Então, tendo esta, no fundo, podemos dizer, essa benesse, não é? Essa grande vantagem, Cabo Verde, de ter um juiz quase que permanente do Tribunal da CDO, no meu ponto de vista, a postura devia ser outra. Era mais rapidamente ratificar esse instrumento, até porque senão fragiliza o Estado cabo-verdiano, mesmo a nível interno. É que, neste caso que o Dr. Hernani citou, isso levou aqui, por exemplo, os causírios, os defensores da pessoa que recorreu para o Tribunal da CDO, pudesse pôr em causa, inclusive, a própria integração de Cabo Verde na CDO. Pessoas que
que, porventura, podiam nem estar a favor da integração do Cabo Verde na CDAO, mas, neste caso, utilizar uma fraqueza do Estado cabo-verdiano para pôr em causa, no fundo, essa própria integração. Então é preciso, do meu ponto de vista, olhar com mais atenção, com mais carinho para o Tribunal da CDAO, tal como para outros órgãos da CDAO, como o caso do Parlamento, por exemplo, não é? Em que nós temos 5 deputados no Parlamento da CDAO por via indireta, ou seja, através dos partidos. Então a ideia também da CDAO é que a médio e longo prazo essas eleições sejam diretas. Não é? Que como se faz, por exemplo, com eleições europeias. Com eleições europeias no dia 10 de junho, por exemplo. Sim. Não é? Então, nós devemos ambicionar, dentro da nossa comunidade, que um dia também possamos escolher diretamente nossos deputados, não através, por exemplo, dos nossos partidos. Recentemente, em janeiro último, portanto, o primeiro embaixador de Cabo Verde na CDAO e na Nigéria teve um encontro com presidentes deste tribunal, onde ele garantia a determinação de Cabo Verde em cumprir, portanto, este desiderato, não é? O mais rapidamente possível. Como jurista, há assim tantos obstáculos para fazer isto? Obviamente que não. É uma questão de vontade política. Nós estamos a falar de quase 20 anos que Cabo Verde já devia ter ratificado. Em primeiro lugar, porque Cabo Verde é conhecido como um país defensor dos direitos humanos. Cabo Verde, a sua Constituição é de Estado de Direito Democrático e a pessoa humana está no topo da agenda constitucional. Portanto, um tribunal que tem como principal objetivo a defesa dos direitos das pessoas, eu acho que não há nenhuma razão nem jurídica, nem política que impede de fazer isso. E o segundo argumento é que a ratificação deste protocolo não fará Cabo Verde perder soberania. Não fará. Nós estamos a falar que é um tribunal de primeira instância. Não é um tribunal de recurso para dizer que, depois que se vai a este tribunal, já nada a fazer. O cidadão que recorrer ao tribunal da CDAO, uma vez que ele obtenha a sua sentença, a sentença pode ser aqui questionada também. Portanto, não será por isso que Cabo Verde deve continuar a obstaculizar a ratificação deste protocolo. É urgente, é uma coisa que já devia estar na agenda política dos nossos governos para rapidamente colmatar esta deficiência. E justamente esta questão, o Tribunal tem estado a fazer um esforço para chegar perto das populações. Eu tenho uma citação do presidente deste tribunal em que ele apelava os profissionais, portanto, de vários países, a concorrerem, por exemplo, nos exercícios de recrutamento do tribunal. Ele até ressaltava o facto de Cabo Verde, ele disse que o tribunal tem desempenhado um importante papel na unidade, portanto, entre os Estados, e que no tocante a Cabo Verde, portanto, tem aumentado a representação do pessoal de 1 para, neste momento, 4, mostrando o seu compromisso com a inclusão e a diversidade. Esta abertura à sociedade civil materializa-se muito através das conferências internacionais. E em Cabo Verde, o Tribunal organizou há 2 anos. Portanto, eu acho que as conferências internacionais revestem-se de grande importância, sobretudo na divulgação e na partilha de experiências e saberes. Porque, como sabe, nesse tipo de conferências há pessoas com altíssimas qualidades intelectuais e profissionais que conhecem muito bem este tribunal. Por isso, essas conferências revestem-se de grande importância. Agora, uma coisa é certa, essas conferências não são suficientes. Não são suficientes. É preciso fazer um trabalho de casa, porque, como sabe, há muitos níveis onde essa informação pode infiltrar-se com vista a surtir o efeito. Porque, como sabe, uma conferência dura 3, 4 dias. Há bons discursos, excelentes comunicações, mas é preciso fazer com que a sociedade civil se aproprie dos conteúdos dessas comunicações.
Retomando um pouco aquilo que disse o meu colega Odair sobre a questão de ratificação, eu acho que é de grande relevância, pôr de pé essa ratificação, porque senão Cabo Verde pode correr risco de não acompanhar a dinâmica ou, aliás, ficar para trás. Eu digo que talvez não seja isso o caso, porque Cabo Verde é um bom aluno na sala. Por que eu digo isso? Porque Cabo Verde tem o índice de desenvolvimento humano, tem o maior índice de desenvolvimento humano da comunidade, tem uma alta taxa de alfabetização, o nível de alfabetização mais alto da comunidade, e tem um salário médio mais alto da comunidade. E ainda por cima, a organização precisa de um país da língua portuguesa. Portanto, esses 4 fatores são de extrema importância para a manutenção de Cabo Verde na organização. Quando fala de um país, neste caso temos 2, não é? O Cabo Verde e a Guiné-Bissau. E justamente nesta questão da aproximação temos que, passando ao segundo ponto da nossa conversa, entre 20 a 25 de junho, portanto, o Cabo Verde vai acolher uma formação para os advogados e outros agentes governamentais. É mais um esforço do Tribunal aqui em Cabo Verde para se aproximar mais, neste caso, de uma classe muito específica, que são os advogados. Sim, chamada classe jurídica, não é? Mas que pode incluir também atores jurídicos que trabalham em outros setores, mesmo universidades. Não é? Por que é que eu foco nisso? Porque nós também temos cursos de direito, aliás, que são oferecidos aqui em Cabo Verde por várias instituições de ensino superior. É uma grande oportunidade até dos professores, dos alunos participarem nesta conferência, para além dos advogados e dos magistrados, porque é uma forma até de se confrontarem, entre aspas, as escolas jurídicas, as escolas de pensamento. Porque, feliz ou infelizmente, os nossos Estados-membros herdaram o direito colonial, não é? E o direito colonial de diversas latitudes, de influência germano-romano, ou romano-germano, como queiramos, e outros de índole mais de influência anglo-saxónica, etc. E muitas vezes há esse tipo de, digamos, de barreiras de diálogo entre juristas. Fala-se muito em barreiras processuais, não é? No entendimento de maneira de funcionar do tribunal. Então é uma boa forma de os juristas e de outros operadores de direito, não é? E se conhecerem e trocarem as suas visões, as suas opiniões, aproximar um pouco as culturas jurídicas dos Estados-membros, e creio que o Tribunal está a tentar fazer o seu papel. Agora cabe a nós, neste momento, nosso curso de Direito, eu falo mais, por exemplo, do caso da UNICV, que tem esse curso há 3 anos, de os estudantes conhecerem, por exemplo, esse Tribunal. Na verdade, pode fazer uma sondagem e a maioria dos nossos estudantes não conhece o Tribunal de Justiça da Comunidade, nem mesmo o grande Tribunal da União Africana, que é esse Tribunal, inclusive, que no fundo põe em prática a Carta dos Direitos Humanos, né? A Carta Africana dos Direitos Humanos, como estava a dizer aqui o Dr. Hernani. E quando os estudantes não conhecem, eu creio que também é a mesma dificuldade entre os próprios advogados. Com certeza. O Tribunal, eu acho não. A maioria, ou praticamente quase todos os advogados, vieram a conhecer o Tribunal com o famoso caso Alex Sapp. Que foi com esse caso que deu-se a conhecer o Tribunal e que os juristas começaram a falar, mas com pouca importância. Até porque Cabo Verde, com o famoso acórdão do Tribunal Constitucional, veio-se a saber que Cabo Verde não aplicou a decisão que esse Tribunal emitiu. Mas também nós sabemos que há um certo desconhecimento do continente africano pelo cabo-verdiano das ilhas. Fala-se, nós crescemos com uma ideia de África que quando a gente visita a África, a gente fica
surpreendido pela positiva do que é a África que a gente vê na televisão. Vendeu-se uma África da ideia de pobreza, da ideia de desorganização, mas quando você visita a África, você vê um outro mundo. Naturalmente existe pobreza, como na Europa existe, nos Estados Unidos existe, na Ásia existe. E, portanto, a África não é diferente dos outros países, tem coisas boas e coisas más. Portanto, neste caso é fundamental que também os próprios homens da lei se aproximem do Tribunal. E por isso o Tribunal tem feito esse esforço. Em todos os 15 Estados tem-se feito um grande investimento de levar o Tribunal, é dos tribunais mais abertos, porque vai às sociedades, e Cabo Verde, nesses últimos anos, tem sido agraciado e participado, porque anteriormente havia essa versão, os convites chegavam e ninguém ia. Já há uns anos que tem-se participado das atividades, não só do Tribunal, o Adair referiu também do Parlamento, das comissões. Nós já tivemos pessoas em várias comissões da CDO, e agora os advogados vão ter essa oportunidade. Depois do Covid, o Tribunal da CDO inovou imediatamente, criou a possibilidade da tramitação eletrónica dos seus processos. As audiências são virtuais, portanto, não existe, digamos, nenhum impedimento que um cabo-verdiano possa pensar como é que eu vou meter uma ação em Abuja, que é a sede do Tribunal, porque ele pode recorrer à tramitação eletrónica e meter o processo eletronicamente, e todos os meios para ele aprender estão no site da CDO. Muito bem, muito obrigado. Justamente esta questão da tramitação eletrónica vai-se, durante esta formação em Cabo Verde, vai-se falar muito disso para dar a conhecer aos cabo-verdianos, não apenas aos advogados, mas também a outros agentes do Estado. Agora vamos contornar esta primeira página do nosso debate, passar por uma outra questão. Portanto, referimos no início que no passado dia 25 foi o Dia da África, também dia 28 o Dia da CDO, e o Ministério dos Negócios Estrangeiros realizou uma conferência sobre as oportunidades de integração em África, e vamos ouvir um pequeno extrato do Ministro Rui Figueiredo Soares a pontuar essa necessidade de aproveitar as oportunidades em África, muito embora ele frise a questão securitária como também fundamental. Nestes dias conturbados de hoje, celebrar o Dia da África da CDAO é, sobretudo, um apelo ao diálogo, ao entendimento, à cooperação mútua e ao reforço do valor inestimável de intercâmbios económicos, políticos e culturais. As datas de 25 e 28 de maio são, sem dúvida, uma celebração do espírito de paz que deve reger as nossas comunidades. Comunidades essas alicerçadas em valores tão importantes como a solidariedade, a compreensão mútua e a cooperação para o desenvolvimento dos nossos povos nos mais diversos domínios. Estas datas comemorativas assinalam, sem dúvida, também a unidade e a diversidade africanas, marcando, por um lado, a fundação da OUA, em 1963, que mais tarde evoluiu para a União Africana, e também a fundação da CDAO, o 40º aniversário da criação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Hoje celebramos não apenas a riqueza e a diversidade do nosso continente, mas também a unidade e a determinação em construir um futuro melhor para todos os africanos. O Dia da África deve ser um dia para refletirmos sobre o caminho trilhado e os desafios que devemos superar para que se criem oportunidades para o desenvolvimento do nosso continente. Devemos refletir e homenagear, como já disse, as enormes conquistas do nosso continente, mas reconhecer também os seus desafios e renovar o compromisso de reforçar a integração económica em África. Por esta razão, quisemos que esta celebração
fosse feita sob o signo da integração económica no nosso continente, para dar a dimensão daquilo que são os desafios que temos pela frente, mas, sobretudo, como já disse e repito, as enormes oportunidades que se nos oferecem. Portanto, depois desta intervenção do chefe da diplomacia cabo-verdiana, vamos ouvir uma reação professora Arlindo. Portanto, para haver integração é preciso paz e estabilidade, e que infelizmente temos algumas dificuldades na África Ocidental, com 2 ou 3 estados que registram muita instabilidade política. Enganam-se redondamente aqueles que pensam num desenvolvimento sem democracia. Não há desenvolvimento sem democracia, não há desenvolvimento sem democracia, não há democracia sem justiça. Quando eu falo aqui de justiça, na justiça estou a falar de justiça social. Em África, sobretudo na nossa região, há uma péssima distribuição dos recursos. Enquanto vimos que a pobreza pulula e abrange uma grande faixa da população, enquanto que um grupinho, enfim, do topo, apropriam-se de grande quantidade, apropria-se de quase toda a riqueza do país. Então, isto cria, digamos, uma situação claramente de instabilidade, porque é um jovem que nasce 10, 12, 14, 15, 20, vê toda a sua juventude a passar sem poder viver a sua juventude, sem poder tirar o devido e merecido proveito das riquezas que o produz possui, enquanto que vê, enfim, o capitalismo de extração, a monocultura e os seus cúmplices nacionais a se apropriar-se da grande parte da riqueza do país. Ou seja, quando o sol nasce, deve nascer para todos. Para todos. Eu até lembro de um filme com este título. Portanto, dando continuidade tanto àquilo que temos estado a dizer, há pouco vimos a intervenção do Sr. Ministro, portanto, dos Negócios Estrangeiros. Na mesma conferência foi convidado um economista, Paulino Dias, ele que é PCA, CEO, ou PCA da empresa Paulino Dias Consult. Ele falou das oportunidades que se abrem para Cabo Verde, que é preciso aqui em Cabo Verde um pouco de mudança de mentalidade. Ouçamos. Facto número 1. Cabo Verde é uma economia de serviços. 63% da nossa economia é baseada em serviços. Portanto, quando falamos da internacionalização da economia cabo-verdiana, estamos a falar, sobretudo, da internacionalização do setor de serviços cabo-verdiano, em que se inserem empresas como a nossa. Facto número 2. O modelo económico de Cabo Verde está esgotado, e não sou eu a dizer. É o próprio Banco Mundial que está a dizer, e nós temos que prestar muita atenção. Eu tive o cuidado de ler esse relatório e analisar toda a metodologia que utilizaram. Nós temos que prestar muita atenção ao que está subjacente a esta afirmação. A nossa produtividade média em Cabo Verde tem vindo a decrescer, nós temos perdido terreno relativamente a outros países comparáveis, e isso nos impele a todos a uma profunda reflexão como é que Cabo Verde deverá crescer nos próximos anos, porque nós precisaremos crescer. E o argumento que eu tenho defendido é precisamente a integração no continente africano poderá e deverá ser um dos caminhos para repensarmos o modelo de crescimento da economia cabo-verdiana. Portanto, não é uma questão de ideologia, não é uma questão de discussões identitárias, que por quanto sejam importantes, mas agora estou a falar enquanto economista, é uma questão de pragmatismo. Eu evito esses jargões, afro-otimismo, afro-pessimismo. Para mim são jargões até que condicionam o pensamento. Eu prefiro falar no afro-pragmatismo. E da perspectiva de Cabo Verde, repito, integrar no continente africano é importante nessa perspectiva. Se é verdade e se concordam comigo que um dos pilares do crescimento da economia cabo-verdiana terá que continuar a ser o setor de serviços, a conclusão imediata é exportar serviços para onde? E aqui trago um terceiro facto que convém termos em cima da mesa, que é o peso do setor de turismo. O turismo já representa 25% do nosso PIB. Muitas pessoas saúdam isso, mas eu vejo isso com alguma preocupação, porque a excessiva dependência do PIB relativamente a um setor, e isto a ciência demonstrou largamente,
Qualquer dependência que ultrapasse os 10% de uma economia torna a economia profundamente vulnerável. E a Covid veio nos mostrar a dimensão da vulnerabilidade da economia cabo-verdiana relativamente ao turismo. Daí que se concordarmos com essa análise, isso significa que dentro do setor de serviços nós temos que diversificar os serviços. E diversificar os serviços coloca-se a próxima pergunta. Quais são os mercados para os serviços de Cabo Verde? Aqui ao lado nós temos um potencial extraordinário que pode servir de alavanca. Se Cabo Verde conseguir que 2% dessa classe média da CDAO venha passar as férias em Cabo Verde ou venha fazer turismo em Cabo Verde, estamos a falar de um fluxo adicional de mais 400 mil turistas aqui em Cabo Verde, que representa 40%, um crescimento de 40% relativamente aos dados, ao fluxo registrado em 2023. E esse fluxo, com esses 2% apenas, representariam cerca de 200 milhões de receitas com serviço de transporte entre Cabo Verde e o continente, representariam cerca de 14 milhões de dólares de receitas com taxa de segurança aeroportuária, representariam cerca de 5 milhões de dólares de receita com taxa turística, criaria 5 mil novos empregos e representaria ainda 350 milhões de dólares de gastos aqui em Cabo Verde. E com uma outra vantagem. Esse fluxo turístico, desenhado de uma forma inteligente, pode servir como um contrapeso ou um movimento contracíclico para aproveitar a infraestrutura já existente, nem requer grandes investimentos, nas épocas baixas do turismo. Muito bem, ouvimos a opinião do economista Paulino Dias e vamos ouvir um comentário do professor universitário Odeiro Varela. Bom, eu infelizmente não pude estar na conferência, apesar de ter sido convidado, porque justamente estava no terreno, no continente africano, estava em Moçambique. Depois da nossa aventura em Freetown, na Serra Leoa, eu continuei pelo continente adentro, na África Austral. Aparentemente uma outra realidade, não é? Tudo isso para ligar com aquilo que o Paulino Dias estava a dizer, é que, de forma pragmática, nós temos que olhar para os próximos 30, 40 anos do continente. Se neste momento a nossa economia está fortemente ligada à Europa, à zona euro, não significa que tenha que continuar assim, tendo em conta que o próprio Paulino disse que o modelo está esgotado, não é? Mas agora, o que fazer dentro dessa tal diplomacia económica, já que estamos a falar de uma conferência no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é pensar em como articular as economias africanas que estão desarticuladas. As nossas economias estão ainda conectadas com as economias dos antigos colonizadores. Vamos olhar para os portos e aeroportos, ainda são desenhados para a exportação da nossa matéria-prima para as antigas metrópoles. É preciso reverter isso. E o projeto da Zona de Comércio Livre Continental Africano visa justamente isso. Quer passar dos 22% neste momento. Aliás, já eram 14%, mas só com a zona já deu um salto, que neste momento é 22% de troca intracontinental, para daqui a 30, 40 anos passar para 45%, 50%. É só olharmos para outras zonas de integração, como a União Europeia, que situa-se à volta de 50%, e na ASEAN, por exemplo, que se situa à volta de 60%. Só para ver o peso da China, por exemplo, na ASEAN. E, de facto, aqui em Cabo Verde, a aposta tem que ser, e há um consenso cada vez mais nesse aspecto, na industrialização. Ver quais são os setores que nós podemos apostar a nível da indústria para aproveitar esse mercado da CDO. E não ir contra essa corrente que eu tenho estado a observar de economistas reputados na nossa praça que procuram utilizar argumentos político-identitários para justificar a não aposta económica de Cabo Verde na sua orientação. Ou seja, não utilizam argumentos macroeconómicos, nem microeconómicos. E aí eu tenho estado a defender desde, como eu disse anteriormente, desde 2005, até em obras, em livros, em conferências, de que é preciso ter um pragmatismo ideológico nisso. Não é? Quando nós vamos utilizar esses argumentos mais identitários, só estamos a obstaculizar, né, essa grande potencialidade que nós temos em matéria de integração económica, essencialmente a dois níveis. A nível dos transportes, não é? Portos e aeroportos têm que conectar o continente, não é? E também a nível da produção de conhecimento, quando falo da diplomacia económica, diplomacia científica, diplomacia empresarial, não é? Que eu estou a defender. E isso leva que isso nos obriga neste caso o Ministério dos Negócios Estrangeiros a apostar em um tipo de diplomatas. Não só diplomatas de carreira,
não só diplomatas, políticos. Por exemplo, por que é que nas nossas representações no continente africano não podem ser chamados outras categorias profissionais para liderar uma missão, por exemplo? Por que é que não pode ser um advogado, como o meu colega? Como não pode ser um professor? Ou pode não ser outra categoria profissional, no fundo, né? Tentando, no fundo, mexer um pouco esse charco. Isso, porque é que eu insisto nessa questão? Porque os meus colegas académicos no continente me perguntam muitas vezes por que é que nós não temos mais cabo-verdianos aqui nas nossas instituições, etc, etc. Porque Cabo Verde, se não dá esse sinal, essas portas fecham-se. Nós temos, os jovens anseiam por oportunidades no continente, nas instituições. E é fundamental que, através da economia e de outros setores, que isso seja possível. Portanto, também pegando na sua deixa, essa questão de oportunidades, vamos lançar um segundo vídeo, portanto, do economista Paulo Dias, em que ele aconselha Cabo Verde a apostar em transformar os produtos agrícolas africanos para exportar para a Europa, aproveitando a parceria com a União Europeia e também para o mercado norte-americano no quadro do programa AGOA. Cabo Verde pode, na minha opinião, ambicionar desenvolver uma plataforma de processamento de produtos de origem agrícola, agropecuária do continente africano, na ideia de plataforma de transformação, acrescentar valor e exportar para mercados que Cabo Verde já tem acesso preferencial no quadro do AGOA, no quadro dos acordos de comércio preferencial com a União Europeia e por aí adiante. Nós temos 4 ou 5 grandes desafios. O primeiro desafio é o desafio da desconfiança. Nós, africanos, não confiamos nas empresas africanas. Pode soar duro dizer isso, mas digo de conversa que eu tenho com outros e digo por experiência própria. É muito mais fácil nós confiarmos numa empresa que vem de fora, e eu não digo isso numa perspectiva xenófoba, ou não é essa a perspectiva, mas é um facto. Nós, os africanos, tendemos muito mais a confiar em empresas, em técnicos, em profissionais que vêm de fora do que dos nossos próprios continentes. Falta um bocado à África, não no sentido protecionista do curso, eu tenho alguma cautela quanto a recomendar medidas protecionistas, mas no sentido de se evitar proteção invertida, de se permitir as mesmas condições de igualdade, mas não significa que em determinados setores não possam haver políticas públicas assertivas para encorajar, no mínimo, as empresas. Porque eu faço agora uma outra nota. Falamos da integração regional, mas não haverá integração regional enquanto essa integração não chegar às pessoas e às empresas. Outro sim, vamos continuar no debate a nível entre governos, no plano institucional, no plano diplomático, mas a integração é implementada, é operacionalizada por pessoas e por empresas. Mas enquanto as empresas não se sentirem que estão integradas, enquanto as pessoas não se sentirem que estão integradas, enquanto o Aliko Dangote, o homem mais rico da África, precisar de 35 vistos para circular na África, quando o seu concorrente direto, europeu ou americano, não precisa de nenhum visto, a integração não vai acontecer. Portanto, esse primeiro desafio que eu referi há pouco, que é o desafio da desconfiança. Um segundo desafio é o desafio do preconceito. Também nós temos um bocado de preconceito entre nós africanos, relativamente a empresários africanos, relativamente a investidores africanos. Nós sabemos da experiência própria, em alguns países que temos frequentado, que é mais fácil um investidor não africano conseguir aceder a órgãos de decisão do que um investidor ou empresário africano. E nós temos que confrontar a realidade com esses factos. Um terceiro desafio, esse é o mais simples, que é o desafio de infraestruturas e serviços, que nós temos também que atacar, mas sei que há vários projetos já a circular. E um quarto desafio é o desafio da governança. A rede diplomática pode desempenhar um papel importantíssimo nesse processo de internacionalização das empresas e nem estou a inventar a roda. É o que todos os países estão a fazer. Pode desempenhar um papel importante e o encorajamento que nós deixamos é que a diplomacia de ajuda deu um contributo enorme ao que Cabo Verde, onde chegamos até agora. Mas agora, se calhar, nós precisamos mais da diplomacia de mercados para ajudar o setor privado a entrar nesses mercados, e a operacionalização disso nem requer grandes investimentos. Basicamente, o que o setor privado precisa é de informação estruturada sobre os mercados-alvo. O que o setor privado precisa é de network, é o trabalho de abrir portas, fazer a ponte.
O que o setor privado precisa é de apoio institucional. Nós não precisamos de dinheiro do governo, portanto, não se solicita nenhum financiamento. Do dinheiro nós sabemos onde ir buscar. Portanto, deixo aqui esse apelo da parte do setor privado ao governo e, sobretudo, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, em termos de apoiar esse processo da internalização das empresas, porque, repito, e para concluir, a internalização das empresas é uma etapa extremamente importante para a integração regional que nós aqui estamos a discutir agora. E pegando na deixa desta integração africana, discutiu-se ultimamente uma questão muito fundamental, que é a materialização ou operacionalização do corredor marítimo Praia-Abidjan-Dakar. Portanto, o advogado Dr. Hernán Soares também tem alguma experiência de negócios pela África. É fundamental ter esse corredor marítimo operacional. Ora bem, nós ouvimos atentamente o Dr. Paulino Dias e ele tocou em todos os pontos importantes. A desconfiança. Recentemente, o BCA, soubemos que a maior parte das ações tinham sido adquiridas por um grupo africano. E a primeira coisa, desconfiam logo, imediatamente, um banco africano, nós não conhecemos. E eu já tinha dito no início, o desconhecimento de África é para mim, é dos principais handicaps dos cabo-verdianos. Há um desconhecimento, até dos próprios governantes, que desconhecem o ambiente de negócios da África, o ambiente político, e não podemos esquecer que um dos objetivos da CDAO, que é a integração económica, política e social. Só que o Dr. Odair referiu aqui a diversidade jurídica e política dos 15 Estados. Temos países de cultura francesa, países de cultura inglesa, países de cultura portuguesa, e até entre os vários países não existe uma simetria, digamos, de políticas sociais e económicas, mas a CDAO é dos organismos internacionais com maior integração. A África tem vários organismos de dimensão, digamos, transnacional, mas não se tem conseguido tirar o devido proveito. E o Paulino Dias refere o Acordo de AGOA. Nós temos agora que está desenvolvendo o AfCFTA, né, que é um acordo muito importante que abarca todos os países do continente africano, e Cabo Verde já ratificou, portanto já fazemos parte desse acordo, mas falta, eu aqui discordo do Paulino Dias, que os empresários sabem. Os empresários, muitos deles, não sabem de facto onde buscar o dinheiro. E a África tem condições para oferecer e para Cabo Verde conseguir tirar proveito. Mas esse desconhecimento do continente leva a que os nossos empresários não vão lá buscar. Eu dou um exemplo. Cabo Verde tem... A papaya de Cabo Verde é considerada das mais saborosas do mundo. Nós apostamos nesse produto de alto valor? Eu creio que não. Uhum. Eu estive no Togo. O Togo tem o abacaxi mais saboroso do mundo. Nós podemos ir ao Togo e ir buscar? Eu creio que não. Não conhecemos. Portanto, essa questão de transporte é fundamental. Portanto, não temos transporte, não conhecemos o mercado e desconfiamos do mercado, como disse o Paulino Dias. Depois, nós temos coisas muito boas dentro da CDAO, mas que não são aproveitadas ou também são dificultadas. Nós vemos muitos, eu já recebi vários colegas do continente e especialmente da CDAO, onde nós participamos da livre circulação de pessoas. Eu nunca tive nenhum problema em qualquer aeroporto da zona da ECOWAS, mas eles, sempre que vêm a Cabo Verde, queixam-se do tratamento que é-lhes atribuído nos aeroportos. E isso, para mim, é algo que o governo tem que cuidar, porque, havendo liberdade de circulação, nós temos que cuidar também dos nossos vizinhos que nos visitam. Visitamos recentemente Marrocos, a equipa que foi para Serra Leoa,
e ainda Cabo Verde nem tinha publicitado, digamos, a ratificação do acordo com Marrocos, mas entramos em Marrocos com o passaporte cabo-verdiano com toda a facilidade, trataram-nos muito bem na entrada, e Marrocos não é da CDAO, mas tem intenção. Portanto, é preciso ver que o continente tem muitas e muitas oportunidades, mas é preciso conhecer. E é isso, o Odair tem razão, o intercâmbio não é só económico, mas também a nível universitário, porque é aí que se fazem as boas bases e relações. Bom, voltando mais uma vez, aqui como o tempo urge, portanto vamos avançar, porque vamos agora passar a um outro item. A questão da dívida de Cabo Verde à CDAO é um assunto que ultimamente, nesses últimos dias, deu alguma polémica, e vamos apresentar uma pequena sequência com 3 opiniões sobre essa questão da dívida de Cabo Verde à CDAO. Se Cabo Verde considera 200 mil contos anuais, portanto, constitui um montante elevado para se pagar, e é normal que Cabo Verde considere isso, apesar do dinheiro não ser, digamos, teoricamente de Cabo Verde pode dar um sinal. Ok, não podes pagar 200 mil, pague 50 mil, pague 10 mil, pague 80 mil. Agora, ficar sem pagar nada é que não nos fica bem. Quer dizer, eu penso que o Governo deve dar sinal, e já esteve cá em Cabo Verde o Presidente da Comissão da CDAO, negociou com o Governo comprometeu com o Presidente da Comissão que a partir de janeiro ia começar a pagar a taxa. Já estamos no final do mês de maio e nenhum sinal. E isso é grave, porque eu respeito aquilo que as outras pessoas pensam, mas estou convencido de que Cabo Verde torna-se mais importante integrado na CDAO. Cabo Verde é um mercado pequeno, 500 mil habitantes, é um bairro da Nigéria, uma cidade pequena da Nigéria. A CDAO tem 400 milhões de habitantes. Uma região com 400 milhões de habitantes, Cabo Verde tem que estar, digamos, integrado na CDAO. Bom, essa é uma questão com que Cabo Verde está efetivamente confrontado. Desde que eu assumi a presidência da República, tenho insistido na necessidade de regularizarmos esta situação. Até porque os cabo-verdianos já pagam essa taxa e trata-se de uma receita consignada. E as receitas consignadas não podem ser desviadas, não podem ter outra aplicação. Portanto, aqui é uma irregularidade grave. E, portanto, o meu apelo é no sentido de, já que os cabo-verdianos já pagam e há a previsão desses recursos, que são receitas consignadas, o Estado de Cabo Verde tem de fazer necessariamente o esforço no sentido de fazer essa transferência, de sanar essa irregularidade grave que ainda existe. A fórmula que nós utilizamos hoje para calcular as contribuições para a CDAO é uma fórmula que penaliza Cabo Verde e tem de ser discutida, como é óbvio, com responsabilidade, para que possamos encontrar uma solução. É que, utilizando a forma como ela existe hoje, nós temos que transferir entre 4 a 5 milhões de euros todos os anos para a CDAO. Isso é muito dinheiro para um país como Cabo Verde, e tendo em conta também que nós não estamos dentro de um contexto de continuidade territorial e os impactos em termos das contrapartidas são mais diminutos por agora do que em relação aos demais países da CDAO. Portanto, converter esse debate numa questão de pagar ou não pagar, eu acho que não é, digamos, a forma mais inteligente de abordarmos para esse problema. Portanto, o problema existe, vem desde o governo anterior, tem a ver também com a fórmula que está montada para o pagamento das contribuições, e Cabo Verde tem de colocar o tema da sua especificidade nesse contexto, e Cabo Verde não pode ser o maior contribuinte líquido per capita da CDAO. É claro que as coisas já foram negociadas ao nível do chefe de Estado, devem ser renegociadas, mas não podemos ter o medo de colocar as coisas com sentido de verdade e responsabilidade para discutir e encontrar as melhores soluções. E posso dizer que a CDAO tem estado aberta nessa discussão e vamos aprimorá-la para que possamos encontrar uma solução, não só em relação ao passado, mas, sobretudo, que é mais importante, uma melhor solução para o futuro, mas com responsabilidade e com a discrição que
que o assunto requer. Eu peço discussão nessa matéria e foco na solução. Bom, eu creio que o deputado da CDAO, Orlando Dias, não seguiu este conselho do ministro, porque ele voltou a insistir e dizendo, cito aqui, ele considerou as declarações do ministro de uma enorme irresponsabilidade, não inteligente, descabidas e vã tentativa de justificar o calote que o Estado de Cabo Verde tem perante a comunidade. Pois um país de bem, quando assina acordos e aprova critérios, tem que ter responsabilidade e integridade de cumpri-los. Que comentários, professor Odeiro? Eu diria que eu concordo em género, número e grau com o Dr. Orlando. Já discorri com ele no passado, devido a outras declarações dele, mas eu creio que ele mostra aqui aquilo que o Dr. Orlando afirmou há bocado, conhecimento do continente. O Dr. Orlando já está no, creio que, 4º ou 5º mandato como deputado da CDO. Já andou pelos países todos, já conhece a cultura política, institucional. Ele sabe que nos corredores o Estado cabo-verdiano é chamado de caloteiro. É essa expressão, não é? Vocês, cabo-verdianos, não cumprem os vossos compromissos e querem ser presidente de comissões, vice-presidentes, etc., etc., e querem cargos. Não. A integração regional exige não só bónus, mas também suar a camisola. E os Estados sérios cumprem as suas obrigações, pagam suas dívidas. Cabo Verde tem que pagar as suas dívidas e depois negociar. A fórmula foi aceita por Cabo Verde inicialmente. Não é? Ninguém obrigou Cabo Verde a aceitar essa fórmula. Ninguém obrigou Cabo Verde a aderir à CDO. Estando na CDO, tem que pagar a dívida. Eu não acredito, Cabo Verde, que o orçamento cabo-verdiano vai sofrer um grande rombo por pagar cerca de 20 milhões ou 30 milhões de dólares. Inclusive, já se pensou, eu faço essa pergunta, o governo já pensou no âmbito do terceiro pacote Millennium Challenge Account, que é consignado para a integração económica regional, já falou com o doador, digamos assim, com os Estados Unidos, na possibilidade de aproveitar esse valor, que não sei quanto é que é do pacote, para sanar essa dívida, por exemplo. Não é? Enquanto estudioso dessas questões, e outros atores sociais, imagino, já se dispuseram a contribuir para um diálogo, para um debate sobre isso, para conciliar o Estado cabo-verdiano. Mas nós não temos tido, digamos, considerados, não temos sido considerados, nem tido nem achar nessas questões. Eu falo por mim, que já me disponibilizei para isso, mas até agora a academia não foi contactada. Mas a ideia é se o Estado cabo-verdiano aparecer na CDO como quem cumpre as suas obrigações, as portas já abrem-se. Eu estou mais preocupado com gerações de estudantes, de jovens que querem trabalhar, que o mercado cabo-verdiano não consegue, muitas vezes, absorver essa mão de obra, de ver que na região não consegue entrar justamente nas instituições como o tribunal, etc., porque existe essa má disposição em relação aos nossos jovens. Porque os nossos políticos, infelizmente, nossos responsáveis, não conhecem o continente. Só aparecem no continente em cimeiras, etc., não é? E até existe essa acusação, entre aspas, nos corredores, de que os nossos dirigentes só vão para a CDO com os olhos na jura de custo e voltar rapidamente. Isso fica mal, não é? E creio que, nesse aspecto, o Dr. Orlando tem toda a razão. Continuando, Dr. Orlando, neste caso, que comentários tem a acrescentar? Portanto, é uma polémica que certamente não acaba aqui. Sim, é que nós, às vezes, fica-se com a impressão que nós, cabo-verdianos, estamos de costas voltadas para a África. Há uma distância psicológica que é preciso quebrar. A distância geográfica, a distância cultural, a distância religiosa, a distância económica. É só para dar-lhe um exemplo de que essa distância psicológica pode influenciar a relação com os nossos vizinhos. Veja, por exemplo, no tempo colonial, para se enviar uma carta Praia-Dakar, a carta teria que ir Praia, Sol, Lisboa, Paris, Dakar. Quer dizer, percorre cerca de 8 mil e tal quilómetros de distância, quando poderia fazê-lo numa distância de 400 ou 500 quilómetros. Ora, esta distância psicológica tem que ser quebrada. Porque, por isso, daí a razão pela qual eu concordo com os meus colegas quando dizem que
conhecemos muito mal a África. É evidente que os políticos, às vezes temos tendência, não os políticos, mas a academia também tem a sua quarta parte. Se formos ver as dissertações e as teses mostradas e as teses defendidas, não encontramos os estudiosos africanos na bibliografia. Os trabalhos que se fazem, os temas são virados para o Ocidente, para os Estados Unidos, mas os temas virados para a realidade africana não são tratados. Portanto, neste sentido, a academia tem um papel preponderante. Começar a pensar nos temas de dissertação, de monografia, de artigos científicos virados para a realidade africana. Porque, vejam bem, que é muito fácil dizer vamos para a África, temos que ir, mas os cientistas têm que mostrar isso através de fórmula matemática. Os políticos querem virar para a África, mas não podem, não sabem às vezes como fazê-lo. É necessário que a academia, que os intelectuais, que os cientistas consigam demonstrar por A mais B qual é o método, qual é a metodologia para lá chegar. Muito bem. E a África aqui tão perto, não é? É verdade. Voltando ao Paulinho Dias, ele disse uma coisa importante, né? Existe uma boa classe média em África que devíamos atrair e esses mesmos conterrâneos do continente ajudariam até a pagar a dívida de Cabo Verde, aumentando o fluxo de turistas. Eu digo que este é o século da Ásia, né? A Ásia está muito forte e, em segundo lugar, é o século também da África. O modelo europeu, os próprios europeus reconhecem que está esgotado, os Estados Unidos também estão esgotados nesse momento. A Ásia e a África são os continentes com maior potencial. Portanto, falando da dívida concretamente, eu diria a dívida já está reconhecida, o próprio vice-primeiro-ministro e ministro de Finanças reconhece a dívida, ele questiona a fórmula, mas o Presidente da República diz bem, é uma receita consignada. A partir do momento que você recebe, não é seu dinheiro. Se você ganha 100 e você deve 20, você consome o 20, no próximo mês você vai ganhar os mesmos 100. E a dívida será de 40, daqui a 3 meses já será de 60 e você continua ganhando 100. Simplesmente é para cumprir a lei. Não só a lei, é um dever do Estado de Cabo Verde, o Odair referiu, há um princípio de direito internacional, que é o Pacta Sunt Servanda, os pactos são para serem cumpridos. E a taxa foi instituída em 1996, portanto, Cabo Verde esteve lá, assinou, Cabo Verde assumiu esse compromisso. Se hoje considera que é um valor excessivo e deve sim, eu aqui concordo com o Vice-Primeiro-Ministro, o Estado deve ir renegociar. E também fazer um plano de pagamento da dívida e, quiçá, poderão perdoar a parte ou não, mas é preciso essa vontade. Mas aqui também o tempo está mesmo a acabar. Ainda temos uma entrevista com o Sr. Embaixador da CDO aqui em Cabo Verde para passar. Dr. Odair, mesmo muito rapidamente, o argumento cabo-verdiano também é que é preciso ter esse investimento de retorno da CDO em Cabo Verde, principalmente para ter em conta a nossa condição de país arquipélago. Só que até neste momento Cabo Verde tem utilizado muito pouco o artigo 108 do tratado, justamente prevê investimentos específicos para países não só insulares, mas de países encravados. Nós muitas vezes utilizamos essa ideia da especificidade da singularidade cabo-verdiana, mas Cabo Verde, todos os estados da CDO são específicos. Todos têm as suas especificidades. Não é? Então, agora, até recentemente, Cabo Verde não produziu nenhum dossiê detalhando tecnicamente, cientificamente, como estava a dizer aqui o colega Arlindo, as suas especificidades para reivindicar junto à CDO. Produziu-se um estudo, que ainda não é público, mas esse estudo, do meu ponto de vista, é insuficiente, só incide em alguns aspectos económicos, não abrange outros processos de integração regional, a nível social, cultural e inclusive científico, como foi reforçado aqui, é que se de facto nós não estudarmos a nossa história, a história do continente, não chegamos lá, concordo perfeitamente com o colega Arlindo, e então não basta lançarmos ao vento que somos específicos. Todos somos específicos. É em diálogo com a CDO, mostrar por A mais B
Como é que nós podemos contribuir e onde é que a CDAO também pode contribuir? Eu dou um exemplo simples, o caso do Instituto da África Ocidental. Nós tivemos essa grande vantagem de ter o Instituto da África Ocidental aqui no nosso país. Mas depois, esse Instituto recentemente foi extinto e não se apresentou uma alternativa. Neste caso, foi extinto por razões que nem vale a pena agora estar aqui a dizer, mas o Instituto produziu o primeiro mestrado, juntamente com a UNICEF, sobre integração regional na região. Foi o primeiro país a produzir um mestrado em integração regional africana. Mas depois perdeu-se, não houve alternativa. Então nós temos também que fazer o nosso trabalho de casa, seriamente, não é? Para mostrar uma CDAO como é que nós podemos contribuir. E depois, antes de reivindicar. Bom, meus senhores, temos muito para falar, mas eu acredito que poderá haver nova oportunidade. Já estamos mesmo na reta final, mas antes de terminar, vamos ouvir uma pequena entrevista que fizemos com o senhor embaixador da CDAO em Cabo Verde, justamente para assinalar esse dia da África, no dia passado, dia 25 de maio, e também o dia da CDAO, que foi no dia 28 de maio, que a CDAO completou 49 anos. Ouçamos. In this case, what is your message to the Cape Verdean people in regards to the Africa Day and also the ECOWAS Day? Thank you very much. I will dwell mostly on the ECOWAS Day because they are two separate institutions. First and foremost, ECOWAS was established on the 28th of May, 1975. In fact, we are 49 years this year. All I would want to tell Cabo Verdeans is that they should remain with ECOWAS because we are brothers and sisters, and it is ECOWAS that will fight for the cause of all West African states. With ECOWAS, we are united. And the market is also big. Currently, ECOWAS is over 400 million people. So if we all stay together and trade among ourselves, especially with regards to basic things that we can produce, will go a long way to benefit the people. What are the current challenges ECOWAS is facing? ECOWAS is a human institution, so definitely we have challenges. Immediate one that I would want to mention is this political instability in some of the countries. I will urge ECOWAS citizens to be more tolerant, to avert such situation. Because where there is no peace and security, development cannot take place. And the basic purpose of ECOWAS establishment is to make the people economically viable. So without peace, these things cannot happen. So that is the basic challenge. With peace, all the other petty issues, I believe ECOWAS can solve it with the support of the heads of governments in all the countries. How do you see the context of integration in the sub-region, taking into account the current insecurity situation? That's exactly what I have said. Integration cannot thrive without peace. Integration thrives very well with a united front. And that is the main issue. You see, when you look at the EU, they have one currency, and it's good for integration. But here is a case where we have different types of
currencies. It's a big challenge for the integration. Even our telephony, Cabo Verde is plus 238, Ghana is plus 233. All these things are challenges with regards to integration process. Thank God, with integration now, in fact, we have achieved a lot in the free movement sphere, because I'm a Ghanaian, I'm here. When I was coming, no visa. You are here, you go to Nigeria, no visa. So when we work hard to stop or break some of these small issues, the integration process can progress very well. Let me also state here that some of us are impressed with the governance system in Cabo Verde, especially looking at the municipal elections, legislative and presidential. It brings peace. So Cabo Verdeans should guard jealously against that, against unpeaceful change in power and other things. What they are doing currently, I believe, is the best. And when you come into ECOWAS, Cabo Verde is looked at as one of the best democratic countries within the sub-region. Infelizmente, o tempo correu, acho eu, e vamos terminar com uma breve ronda para os nossos convidados. Dr. Hernando, que mensagem final neste debate? Eu apanharia a última frase do embaixador Samuel, que é: Cabo Verde é um modelo, um dos países referenciados pela sua democracia, pelo seu Estado de Direito. Eu tive a sorte e o privilégio de visitar vários países africanos, a trabalho e a lazer, e posso dizer que Cabo Verde é muito bem falado de facto. Eu às vezes fico até... quer dizer, há um certo orgulho, mas a desconfiar se estão de facto a ser verdadeiros, mas o certo é que o pessoal do continente tem muito desejo em conhecer Cabo Verde, falam de Cabo Verde em diversas dimensões, da nossa música, do nosso futebol, que recentemente teve inúmeros grandes sucessos, e, portanto, nós devemos aproveitar esse capital que é a nossa democracia para passar para os nossos irmãos. Doutor Arlindo? Duas palavrinhas só. Bom, é necessário que os Estados-membros passem a respeitar os seus cidadãos. Porque nós notamos que os cidadãos dos Estados-membros, sobretudo aqueles que estão na base social, estão a sofrer por causa dos seus próprios dirigentes. Portanto, se quisermos integração regional, essa integração passa-se necessariamente pela integração do seu próprio povo. Isto é o ponto 1. Ponto 2. Nós somos muito bem tratados nas fronteiras dos países africanos, mas tratamos muito mal os continentais que entram no nosso país. Isso, como diz o francês, ça fait mal au corps. Muito obrigado. Bom, nós, inicialmente, a ideia era de uma integração económica. Mas depois, podemos ver que, para haver economia, tem que haver paz e segurança. E que é um aspecto que nós nos podemos orgulhar. Cabo Verde tem uma relativa paz e estabilidade. Então, qual deve ser a nossa postura? É de honrar esse grande esforço que a CDAO está a fazer, de integrar-se não só economicamente, mas a outros níveis. Paz, segurança, cultura, etc. Então, o que é que nós estamos a falhar? Nós não estamos a ratificar os protocolos principais da CDAO. Nós não ratificamos o protocolo de paz e segurança. Aliás, de defesa e segurança de 1999. E também não ratificamos o protocolo de boa governação. 2002 entrou em vigor em 2005. Então, como estava a dizer o Mr. Lamptey, é preciso concretizar esse exemplo cabo-verdiano. Isso que é muito importante para
para a CDAO. E outra mensagem que eu queria passar é não só para lideranças políticas, mas também todas as lideranças, que nós temos que dialogar com todos os setores de atividade em Cabo Verde para promover a integração regional. Classe empresarial, a classe jurídica, a classe dos intelectuais e etc. Integrar esses atores, não é, nessa integração regional, não é? Para haver uma maior sintonia. Também pelos povos. Exatamente. Como é preciso pôr em prática esse lema da CDAO. Muito bem. Muito bem. Infelizmente havia muito mais para conversar. Eu agradeço a vossa participação e disponibilidade e o vosso tempo aqui connosco para dar o contributo para este debate, que creio ter sido bastante elucidativo. A África merece muito mais. Esperamos ter próximas oportunidades para continuar a falar do nosso continente. Muito obrigado a todos. Até sempre.